E hoje a gente veio falar das 5 maiores mentiras que te contam sobre a indústria farmacêutica. Gente, é muito mito que rola na indústria, assim, rola fora da indústria, né? Porque quem tá dentro sabe que não é. Eu vou falar sobre detalhes de cada uma delas, mas eu quero começar com uma que é surreal que alguém pense isso, assim. Tem muita gente, quando eu falo de indústria farmacêutica, muita gente que joga essa, assim, porque a indústria tem a cura de muitas doenças. Mas ela não é interessante para elas disponibilizar essa cura. Jesus amado, como alguém é capaz de fazer um negócio desse, né? Como assim? A indústria investe cifras altíssimas, gente, em saúde. A indústria faz coisas incríveis. Olha o que aconteceu na pandemia, né? Tempo recorde em trazer uma solução, uma vacina, que antes demorava 10 anos. A galera se mexeu, se virou nos 30 e trouxe em um ano e pouco. Novas tecnologias, muito dinheiro investido. E tem gente que ainda acredita nessa crença. Você acha que não tem parente de dono de indústria ou de acionista de indústria morrendo de câncer também? Você acha que se tivesse, existisse uma cura, essas pessoas estariam passando por isso? É surreal, é desumano, não é possível que alguém venha nessa vibe, sabe? E aí é uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas. Não caia nesses mitos, assim, não acredite nessas coisas. Quem está dentro da indústria sabe o quanto eles se preocupam com a saúde das pessoas, o quanto eles se preocupam em trazer cada vez mais drogas. Tem lucro? Tem foco em lucro? Claro, não é uma entidade filantrópica, não é uma ONG. Claro que busca a cura. Mas eu nunca vi um setor tão focado no cliente quanto a indústria farmacêutica. O quanto se está próximo aos médicos, aos hospitais, o quanto está junto ali, sofrendo as dores, vivenciando as dores, tentando entender o que é necessário para trazer essa solução, gastando bilhões de dólares em pesquisa, justamente para melhorar. E olha como isso é real, né? Porque em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos da população. Você tem noção? Eu vou fazer 40 o ano que vem. Eu já estaria no final da minha vida produtiva, no final da minha vida. Você tem noção? Quando a gente era criança, uma pessoa de 40 anos parecia velha, não parecia? De 50 anos já era velha? Pare e lembra dessa época? Hoje, quantas pessoas a gente vê com 50, 60 anos num shape? Numa energia, numa disposição, bem de saúde. Por quê, gente? Porque foi descoberto muitas drogas que ajudam hoje a tratar doenças, controlar doenças, né? Controlar diabetes, controlar pressão alta, ajudam na depressão, ajudam em todo o sistema digestivo, em todo o aparelho circulatório e cardiológico. E um monte de tratamentos que não tinham antigamente. Pense que em 1940 a penicilina foi descoberta no meio da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, até então não tinha antibióticos. Já parou para pensar que não tinha? Você podia morrer de uma dor de garganta, de um corte de faca. Você foi cortar uma cenoura, cortou o dedo, você podia ter morrido disso. Em 1890 e poucos, um pouquinho mais de 100 anos atrás, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos. Simplesmente os médicos saíam da parte de necropsia e iam fazer parto, os bebês e as mães morriam porque estava tudo contaminado, eles não sabiam. Eu conheço pessoas que perderam irmãos por desidratação. Por não saber que um soro fisiológico podia salvar a vida daquela criança, de um bebê. Água, sal e açúcar. Então, quando alguém me fala um negócio desse, eu pulo alto, assim, sabe? Eu meio que perco um pouco a base. A educação jamais, mas eu venho com muita ênfase nessas questões, sabe? Porque eu mesmo, eu falo isso porque eu como na faculdade, né, de farmácia, eu tinha essa impressão, assim, que a indústria farmacêutica era uma indústria só mercenária e que eu não ia ser feliz trabalhando na indústria.
Mano, que coisa louca, né? E fui fazer farmácia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, tipo. E aí, quando eu entrei, eu fui percebendo o quanto isso era totalmente real, assim, o quanto se busca mesmo, o quanto se vibra quando consegue uma molécula, quando tá fazendo um teste clínico e vai bem, né? Muda de fase, da fase 2 para fase 4. Isso é incrível, gente, é maravilhoso. Então, essa é uma das maiores mentiras que se conta sobre a indústria farmacêutica, que ela tem curas e que não disponibiliza porque não é interessante. Isso é, assim, tipo, literalmente, não tem cabimento, sabe? Não tem cabimento. E aí a gente tem algumas que são mais comuns, né? Que a gente ouve mais. Inclusive sobre a idade, né? Que eu tava falando. Eu vou usar o mesmo gancho. Uma das 5 mentiras é que a indústria não contrata acima dos 40. Tem empresas que... Tem gente que fala, eu já passei dos 30, eu já tô velho. Gente, como assim, né? Não tem nada a ver. Eu tenho vários alunos aprovados acima dos 40 e acima dos 50. Neófitos, né? Porque justamente por esse motivo, hoje as pessoas têm muita energia, têm muita vontade. O que vai te impedir, no caso de você ter uma idade acima dos 40, o que vai te impedir é a falta de atualização digital. Isso vai pesar, né? Então, se você não evoluiu junto com o mundo, provavelmente você vai acabar ficando em desvantagem no processo seletivo. Não porque você tem 40, 45, 50, 55 anos, mas porque você não tem habilidade de usar um tablet, usar um Excel, usar os aplicativos que normalmente a gente usa, né, para o trabalho, tem dificuldade com esses aparelhos, com a tecnologia, e aí isso vai ser um problemão. Porque não tem como não estar digitalizado no mundo em que a gente vive hoje. Então tem que saber as plataformas de reunião, né? Que tem o Zoom, o Google Meeting, tem o Whereby, tem vários deles. Não, a idade não pode te impedir, só você pode se impedir, né? Então, uma vez que você tem ali a vontade de aprender, se você mostra, né, que você tem a vontade de aprender, que você tem energia, que você foi buscar conhecimento, que tem iniciativa e que já traz, né, uma carga de experiência, de maturidade, de bons resultados, você é literalmente o profissional mais filé mignon que tem no mercado. Porque você agrega uma série de coisas importantes. Você tem experiência, tem maturidade, sabe fazer resultados, sabe solucionar problemas, seu nível de inteligência emocional é mais alto, porque você já passou por muita coisa. E aí você tem energia, vitalidade, está atualizado, quer aprender. É o melhor dos mundos. E você precisa saber mostrar isso na entrevista. Você precisa saber se diferenciar nesse sentido nas entrevistas, tá? De pouco adianta você chegar lá despreparado e pôr a culpa na idade. Não sabe mexer num PowerPoint, não sabe usar um smartphone, não sabe usar um iPad, né? Tem a dificuldade aí, então isso é complicado. Isso vai te segurar. Ou você achar que já sabe demais, que aprendeu tudo, né? Que tem muita experiência, então não tem mais nada para aprender. Isso vai te segurar. Agora, o resto não te segura. E se você até hoje ainda não galgou, né, uma carreira que te traz essa valorização, qualidade de vida, né, um salário diferenciado, até R$ 12.000 para iniciantes, com vários benefícios, e tá na hora de você fazer alguma coisa, né? Porque você não vai querer mudar de carreira lá com 70 anos. Pensar no seu futuro, tá bom? Então, essa é uma das maiores mentiras que se conta na indústria farmacêutica. Outra grande mentira, vou até encostar aqui agora, porque essa é pesada. Outra grande mentira que se conta muito é que o mercado é fechado. É fechado, é panelinha. Se você não conhecer alguém lá dentro, você não entra. Eu entrei sem conhecer ninguém, há 15 anos atrás. A coisa hoje mudou pra caramba. Porque há 15 anos atrás a gente não tinha LinkedIn, vagas.com e todos os outros sites de busca. Então, como que eu vou saber se o profissional é bom? Eu preciso do endosso de alguém que conhece essa pessoa, certo? Não tinha os testes vocacionais e comportamentais que a gente tem hoje. Não tinha como saber se a pessoa estava trabalhando. A gente se comunicava por orelhão, gente. A gente lançava visita nas fichas e mandava, tipo o cartãozinho de loto, sabe? Que você vai pintando as bolinhas. E aí você mandava no final do mês.
Você não tinha como saber se a pessoa estava trabalhando ou assistindo a sessão da tarde. Você não tinha como saber, a menos depois de meses de resultado caindo, aí que você vai entender que a pessoa não estava trabalhando. Hoje não é assim, hoje está tudo conectado, a gente manda todas as informações conforme vai fazendo em tempo real, né? A gente tem ferramentas de assessments para entender o perfil da pessoa, a gente tem todo um processo seletivo cheio de fases, né? Todo faseado para realmente conhecer o candidato. As vagas estão disponibilizadas em plataformas para todo mundo se inscrever. E isso faz toda a diferença. Porque você está em pé de igualdade com todo mundo. Ah, existe indicação? Existe. Ainda tem gente que indica, claro, como tudo na vida. Você precisa de um médico que você não conhece nenhum, você vai pedir indicação para alguém que você confia. Você vai aceitar uma indicação do que você confia. Mas uma indicação vai ajudar você a participar do processo seletivo. Não quer, de jeito nenhum, dizer que a vaga está garantida para você. Tanto que eu tenho vários alunos, gente, que desbancaram indicação. Desbancaram profissional com experiência, até gestor que já estava participando, que foi demitido, estava participando de processo para propagandista, aluno meu desbancou. Porque muitas vezes, gente, competir com quem tem experiência pode ser bem vantajoso. Porque as pessoas com experiência, elas acham que só a experiência delas é suficiente para elas se diferenciarem no processo. E vão despreparadas. Sabia que isso acontece muito? E aí, o que acontece? A chance de você se diferenciar, se destacar, mostrar que tem mais iniciativa, que sabe falar dos seus resultados, que sabe, conhece suas competências, você dá de lavada. Mas você precisa estar consciente disso. Eu já vi muita gente com experiência chegar e só falar isso. Eu tenho 5 anos de experiência, mas o que você fez? Eu fiz meu trabalho, eu bati a meta de visita e tal, eu cresci um pouquinho, e tal. Mas ela não sabe dizer quanto que ela cresceu comparado a que período, o que ela fez para esse crescimento, ela não tem boas ações especiais para contar, ela não tem bons cases de sucesso. Então isso atrapalha muito, né? Mas ajuda você que é neófito, que está tentando. Sem dúvida alguma, ajuda, né? Outra questão, né, de QI tá muito ligado, né, que o mercado é fechado. Na verdade, não é o mercado que é fechado, o mercado é seletivo. Você não vai entrar sem ser uma oportunidade. Ninguém vai olhar para você e falar assim, que legal essa pessoa, eu vou dar uma oportunidade para ver se ela funciona no campo. Não é assim, ninguém dá a oportunidade, você conquista ela. Você mostra que você está pronto, para então o recrutador olhar e falar assim, nossa, essa pessoa é uma grande oportunidade, né? Essa pessoa está pronta para minha equipe, essa pessoa, estou vendo ela trabalhar, essa pessoa vai me dar resultado, ela encaixa bem nas engrenagens do que eu tenho hoje para fazer minha equipe rodar. Contratação não é aposta, ninguém vai te dar nada, nada. Ou você chega e detona no processo seletivo, ou você não vai conseguir entrar. E aí não é culpa da sua idade, não é culpa da sua cidade, não é culpa da indústria que é fechada, é culpa sua que você não se preparou. Culpa sua que não trouxe o diferencial. Então, o mercado não é fechado, ele é seletivo. Ele procura profissionais que são capazes de desempenhar a função, que mostram isso no processo seletivo, que vão chegando e mostrando as dores, os amores, as ferramentas, os desafios, os perrengues, tipo assim, eu tô casando com o pacote completo. Eu quero o salário que é bom, eu quero o benefício que é bom, eu quero a autonomia que é boa, eu quero a qualidade de vida que é boa, mas eu também sei que eu vou trabalhar de sol a sol, eu sei que não vou ter rotina, eu sei que eu vou ser cobrado pelos resultados, que eu vou ter metas, eu sei que... Então, chega e mostra que você tá casando com o pacote inteiro, que tá tudo bem. Né? Você sabe onde está pisando, sabe as consequências e que quer mesmo assim. Tem um propósito aliado a isso. Então, a gente já falou sobre idade, que não faz sentido, a gente falou sobre o QI e sobre o mercado fechado. Tem também a questão sobre ser da área da saúde. Não tem necessidade de ser da área da saúde para trabalhar como propagandista. Até porque, quando eu entrei, não se contratavam muito farmacêuticos, né? Eles queriam mais pessoas da área comercial mesmo, mais pessoas que tivessem uma experiência comercial ou que fossem formados em marketing, em administração, em publicidade. Mas hoje isso se abriu.
Então não tem necessidade de você ser da área da saúde, né? E se você for, melhor ainda, porque se você tiver desenvoltura comercial, você tem o técnico e o comercial alinhados, né? Então isso pode ser uma grande fortaleza, desde que você mostre sua desenvoltura comercial. Se você nunca trabalhou como vendedor, nunca trabalhou na área comercial, isso não quer dizer que você não tenha desenvoltura comercial. A gente vende alguma coisa todos os dias, né? Toda vez que a gente tenta convencer alguém de alguma coisa, uma amiga de sair, um namorado para ir num restaurante, o marido para ir viajar, a esposa para trocar de carro, toda vez que a gente argumenta alguma coisa assim, a gente está fazendo um processo de venda. Desde criança, né? Quando a gente chora para mamar ou quando a gente pede alguma coisa a mãe não dá, a gente faz aquela argumentação. Meu filho é ótimo em argumentação, gente. É bem assim, tipo, o filho da mãe mesmo, sabe? Mas por quê? Aí eu explico. Aí ele cria argumentos até que a gente chega no momento em que não tem mais para onde ir. Ou ele consegue o que ele quer, ou eu tenho que apelar e falar que eu já falei que não. Mas é uma coisa que a gente estimula desde sempre, né? Desde sempre isso vai fazer toda a diferença. E se você puder trazer pontos em que você teve essa habilidade de negociar alguma coisa com alguém, de vender um carro, de vender um celular, de vender um notebook, de vender uma casa, sei lá, a gente sempre vende alguma coisa, né? Então leva isso junto. Então o fato de você não ser profissional da área de saúde não vai te impedir, e o fato de você não ter experiência comercial também não vai te impedir, desde que você tenha desenvoltura comercial, e isso é possível de se desenvolver. E a quinta maior mentira é o fato de, ele não aceita tecnólogo. Claro que aceita tecnólogo. Então, alguns preferem associado com MBA? Preferem, mas não exigem. Outros não fazem distinção. A Elisângela de ontem, ela entrou cursando um tecnólogo. Não estava nem completo. Né? Então, tudo é questão de oportunidade. Você é, sim, capaz de entrar. Se você tiver um curso tecnólogo, se você estiver pelo menos cursando, pode ser em qualquer área, mas que esteja pelo menos cursando uma graduação em nível superior. Pode ser bacharel, licenciatura, como é o caso do Rafael, ou tecnólogo, como é o caso da Elisângela, que falou aqui comigo. Então, aí a gente tem 5, quase 6, né, maiores mentiras que rolam no cenário da indústria farmacêutica e que muitas vezes as pessoas que estão dentro da indústria até acreditam nisso e levam isso como verdade para as pessoas que estão fora, como uma maneira de dar uma desestimulada, né? Porque quanto mais gente querendo entrar, maior a concorrência, mais eles vão ter que se mexer. Então, cuidado também com o que vocês escutam aí das pessoas que estão dentro da indústria, que isso acaba enraizado dentro delas também. Não é por maldade, tá? Mas é porque realmente não está se atualizando, não está vendo o que está acontecendo no mercado. Mentira 1, mercado é fechado. Mentira 2, preciso de QI para entrar. Mentira 3, a partir de 40 anos eu não sou contratado. Mentira. Eu preciso ser formado na área da saúde. Mentira. Eu preciso ter experiência comercial. Mentira. E tem uma bônus ainda, né? Eu sou tecnólogo, não posso ser. Mentira, pode sim. Então aqui foco era nas 5 maiores, mas na verdade são 6, né? E uma dica bem bônus, que é a questão de a indústria não ser mercenária. A indústria está focada sempre no desenvolvimento da saúde, da cura, das terapias e não deixar essa vibe, né, de mercenário, de ter cura pronta e não vende porque não é interessante. Gente, isso não existe, tá bom? Então essas são as 5 dicas principais, aí, as 5 maiores mentiras da indústria farmacêutica.